Saiu mais uma notícia de jogador que o Fluminense está de olho para 2023 e a gente vai comentar bastante essa especulação aqui nesse vídeo, tá? Vamos trazer alguns números do jogador, falar um pouquinho do panorama da carreira dele até a presente temporada, explicar um pouquinho ali a maneira que ele joga e ver se ele encaixaria ou não no time do Fluminense, no que a gente tem pensado, no que a diretoria tem demonstrado de Fluminense para 2023. E vamos aqui fazer uma análise no final, né? De vale a pena, não vale, né? Vale a pena trazer esse jogador para o Fluminense? Isso a gente vai debater nesse vídeo aqui. Já te convido, né, a ficar comigo aqui até o final para comentarmos essa especulação, tá certo? Só antes do vídeo começar, quero pedir para você deixar o like, tá? Aqui embaixo do vídeo tem um botãozão aí do joia. Aperta aí, dá essa moral pra gente. Ajuda muito. Vocês não têm noção do quanto isso ajuda a gente que cria conteúdo sobre o Fluminense aqui no YouTube, tá? Você com o botão do like consegue ajudar a gente a fazer com que o nosso conteúdo chegue para mais pessoas. O YouTube recomenda mais o nosso vídeo e fortalece muito o nosso trabalho para a gente poder seguir aqui, né? Trazendo as principais notícias do Fluminense, comentando, analisando, debatendo, fazendo live, tudo o que for relevante para o nosso tricolor, para você ficar muito bem informado, tá? Conto com a sua ajuda, com o seu apoio e vamos lá, vamos partir para o vídeo. Notícia do portal IG Esporte dá conta de que o Fluminense está interessado em Léo Pereira. Calma, calma, calma. Não é o zagueiro do rival, calma. Não sei se isso é muita vantagem também, tá? Mas trata-se de Léo Pereira, atacante do Atlético Goianiense, tá? O Atlético Goianiense tem um atacante chamado Léo Pereira e o Fluminense estaria de olho nesse jogador, estaria sondando a situação do atleta. A notícia do IG Esporte dá conta de que Fluminense e Bahia, tá, sondam o jogador, sondam Léo Pereira do Atlético Goianiense. Vamos lá, para começar, quem é Léo Pereira, né? Muita gente pode acabar não conhecendo, enfim, não ter uma noção de quem é esse atleta. Vamos fazer aqui, trazer um panorama geral, tá? Ele é um jogador que começou na categoria de base do Corinthians, teve uma passagem pelo Grêmio. Ano passado ele estava no Grêmio, tá? E foi, nesse ano, rescindiu com o Grêmio e acertou com o Atlético Goianiense. Chegou a jogar alguns jogos pelo Grêmio, chegou, enfim, a ter uma participação por lá, mas nada de grande destaque. Esse ano está no Atlético Goianiense. Ele não tem sido titular no Atlético Goianiense. No Brasileirão, por exemplo, ele atuou em 30 partidas. Parece um número muito bom, certo? Mais ou menos, porque se a gente for olhar, ele só começou 6 dessas partidas como titular. Então, assim, é um número muito baixo. É bem nítido aqui que ele é o reserva desse time. Fez um gol, deu uma assistência. Beleza, 2 participações em 6 entradas como titular. Não deveria ser ruim, mas tem 30 jogos no total, né? Ou seja, mais 24 partidas em que ele entra no segundo tempo. Então, talvez a gente devesse exigir um pouquinho mais de participação em gols. Abrindo aqui o SofaScore, né, ele por ser um atacante de lado, tá? Era um ponta direita, jogador velocista, de drible, tá? Pela ponta direita. A gente abrindo aqui o SofaScore, a gente vê que a porcentagem de dribles certos dele é de 31%, é um número que eu considero baixo, tá? 31% para um jogador cuja principal característica é essa, né? A velocidade pela ponta e os dribles, é um número baixo, tá? Um aproveitamento baixo. E, como eu disse, não é titular. A gente tem lá no Atlético Goianiense, por exemplo, o Wellington Rato, né? O Wellington Rato é um jogador que a torcida do Fluminense até pede, até gosta, e tá lá. Apesar de ter seus 30 anos, poderia ser uma opção mais interessante, né, do que o Léo Pereira, também um atacante de lado, velocista, mas é titular, pelo menos, né? O Léo Pereira é reserva por lá. Tem 22 anos? Tem. Tem margem para evolução? Pode ter. Pode ter. Mas esse número aí de reserva do Atlético Goianiense, que, lembrando, é um time que foi rebaixado, cara, eu acho isso muito preocupante. Eu acho isso muito preocupante. A texto de comparação aqui, voltando na situação do drible, cara, o Matheus Martins, que é um jogador que está oscilando, tem 19 anos, foi titular por um tempo, agora está no banco, tem 44% de êxito. É 13% de êxito a mais do que o Léo Pereira. E é um jogador que, repito, tem um gol e uma assistência nesse Brasileirão. Não é nada de muito
espetacular. Se a gente puxar a temporada completa, ele faz 66 jogos e tem 11 participações. Mas são 6 dessas 11 participações são no estadual, 2 gols e 4 assistências, 2 na Sul-Americana, em que ele jogou 12 jogos, 1 gol e uma assistência, e 1 gol na Copa do Brasil, em que ele joga 8 jogos. Eu acho muito pouco. Então, assim, eu fico até um pouco curioso para entender, tá? Como que surgiu isso. Essa matéria do IG também bota que o São Paulo, em outubro, entrou em contato com o Atlético Goianiense, querendo entender as condições de um negócio, só que o Atlético Goianiense só quer negociar o atleta em definitivo. Tem 70% dos direitos do Léo Pereira, tá? E só quer negociar em definitivo, e o São Paulo também é mais um clube interessado. Assim, eu acho até bem esquisito, né? São Paulo e Fluminense se interessarem. Bahia também agora com o aporte do Grupo City, para mim não faz muito sentido, mas a gente pode pensar que é um jogador jovem, o Bahia está subindo, e aí tem que fazer esse tipo de aposta. Talvez no primeiro ano o Bahia não faça grandes investimentos, mas para Fluminense e São Paulo, mas principalmente Fluminense, né, que já está garantido aí na fase de grupo de Libertadores, pensar em Léo Pereira na ponta direita ali, seria para substituir o Matheus Martins. Por isso até que eu comparei o número de dribles dos dois. Né? O Matheus Martins, a gente sabe, né, que não deve ficar, o Germancano já postou que vai sentir saudades, enfim. O Fluminense deve buscar, assim, alguém para a posição. Mas o Léo Pereira, realmente, assim, eu não consigo entender, eu não estou conseguindo ver o que o Fluminense viu nele, tá? Para ter esse destaque. Ele chegou a jogar um tempo no Ituano, emprestado, voltou para o Grêmio. Eu lembro que em 2021 ele chegou a jogar algumas partidas, mas foi afastado. E aí acabou sendo negociado depois, agora está em definitivo no Atlético Goianiense. Eu realmente não consigo enxergar, tá? Onde que o Fluminense viu alguma coisa em específico do Léo Pereira para falar, pô, esse cara aqui pode agregar para a gente em 2023, jogando uma Libertadores. Eu realmente, assim, não foi pelo número de gols, não foi pelo número de assistências, não foi pela qualidade do drible. Não sei, essa matéria do IG Sport garante, assim, a gente não duvida de nada, eu não duvido de nada, já vi o Fluminense contratar cada bagre, né? Com todo respeito ao Léo Pereira, tá? Mas eu tô achando um pouco esquisito, assim, se isso aí se confirmar, o Fluminense realmente for atrás desse jogador, eu começo a ficar bastante preocupado com o planejamento do próximo ano, né? A gente já tá um pouco nervoso aí com a situação do John Arias, vai sair, não vai, deu uma entrevista, né? O Daniel gravou um vídeo mais cedo aqui no canal, deu uma entrevista pós-jogo, que deixou meio em aberto, tem o próprio Matheus que vai sair, tem a chance do André ser vendido, do Nino, vários jogadores importantes podem sair, e se reposição é Léo Pereira, eu vou ficar bastante preocupado, tá? Porque posso queimar minha língua, e caso venha pro Fluminense, quero muito queimar. Mas, até agora, para mim, não faz sentido nenhum essa especulação, tá? Esse interesse do Fluminense, essa sondagem que o IG Sport noticia. Mas essa, meus amigos, é a minha visão, eu quero saber de vocês. Já viram o Léo Pereira jogar lá na base do Corinthians, no Ituano, no período que ele passou no Grêmio? Já viram, acompanharam ele esse ano pelo Atlético Goianiense? Deixa um comentário aí, vamos trocar essa ideia, porque, enfim, às vezes vocês podem ter visto alguma coisa dele que eu não vi e me explicar de onde que pode ter surgido essa qualidade, esse interesse. Porque eu, de verdade, tá, não sei. Então, corre aí nos comentários, deixa a sua opinião, vamos trocar essa ideia sobre o Fluminense. E quando você chegar nos comentários, você vai ver um comentário fixado nosso. Tem um link. Corre lá, fica de olho, porque temos os melhores produtos do Fluminense com desconto. Mês de novembro tem muito desconto. Você usando o cupom Central10, você pega muito desconto. E ó, vou contar um segredinho para vocês, não contei para ninguém. Tá tendo promoção da Nike hoje na Centauro, tá? Tem muita coisa da Nike baratíssima na Centauro. Então, vai lá na vitrine, entra, vê os produtos do Fluminense primeiro, mas depois, ó, dá uma corridinha lá nos produtos da Nike. Tem muita coisa maneira, bota o cupom Central10 para pegar ainda mais desconto. Valeu? Fica com essa boa aí pra gente terminar o vídeo. Essa aí é presente só para quem assistiu o vídeo até o final. Valeu? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.